Boa noite. Esse trabalho será apresentado por eu, Daniela, e pela Sara. O nosso trabalho é sobre TDAH, que é transtorno déficit de atenção com ou sem hiperatividade. O que é o TDAH? Ele é um transtorno déficit de atenção com ou sem a hiperatividade. Ela é uma doença crônica, associada com outras comorbidades neuropsiquiátricas e de neurodesenvolvimento, e com alguns distúrbios considerados difíceis de diagnosticar e de tratar. Até muitas pessoas vivem a vida inteira e não sabem que tem o transtorno. Elas vivem com o transtorno sem tratar. As suas causas, a causa do TDAH. Então, ela pode ser associada a alguns distúrbios funcionais, neurobiológicos. Ela de predisposição genética, pode ser hereditária, passada de pai para filho. O ambiente também influencia. E até algumas alterações que a mãe tem na hora do parto também pode ser uma das causas do TDAH. E ela tem maior incidência em homens, do sexo masculino e em meninos, As suas principais causas. Então, as principais causas do TDAH é uma alteração nos neurotransmissores, que são a dopamina e a noradrenalina, que elas que fazem a conexão dos neurônios da região frontal do cérebro. A dopamina, ela atua no sistema nervoso central e ela influencia o nosso humor, nosso prazer, controle motor, a cognição, que é os transtornos de aprendizagem, a compreensão e algumas funções endógenas. A noradrenalina, ela atua no sistema nervoso simpático, conhecida como aquela substância da luta e fuga. Quando tem um assalto, ou a gente reage ou a gente foge. Então, que é responsável por preparar nosso corpo para determinada ação, se a gente vai correr ou se a gente vai lutar com o bandido. Os 3 tipos de TDAH. Então, o TDAH tem 3 tipos, que é o desatento, o imperativo e o combinado. O desatento é aquela criança, aquela pessoa que vive no mundo da lua, ele se distrai facilmente, desinteressado, tem sérios problemas com o esquecimento, ele esquece onde deixou o brinquedo, esquece onde deixou o lápis, esquece o que vai falar. Então, sua concentração é baixíssima. O imperativo já é aquela criança mais explosiva, que não para quieto, que tem dificuldade para se manter paradinho no lugar, Ele é aparente ser imaturo, mas não. Ele chama bastante atenção, Bastante atenção. E pode ter problemas com o vício, os imperativos, Por quê? Porque ele tem sérios problemas com o vício, Como jogo, droga, álcool, E o combinado, que seria o desatento mais o imperativo, e é uma combinação dos dois, que ele apresentava os mesmos sintomas do desatento e imperativo. Então, seria o combinado. Quais as outras comorbidades juntos ao TDAH? Então, o TDAH, ele em si não é um transtorno de aprendizagem, Não é um problema da aprendizagem, mas como comorbidades, ele tem transtornos da aprendizagem, que seria a dislexia, a disgrafia, a descalculia. Mas ele apresenta outras comorbidades a mais, que seria os tiques, os transtornos de ansiedade, o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, transtornos de conduta, depressão, transtornos afetivo bipolar. Tá, então eu vou falar sobre sintomas do TDAH. Tem sintomas em diferentes fases da vida, entre elas tem 3, É infância, adolescência e adultos. E na infância, então, a criança, ela demonstra nesse período que compreende a pré-escola e o ensino fundamental.
Algumas das características mais famosas em que é diagnosticado com TDAH é agitação excessiva e impulsividade. Na adolescência, então, os adolescentes eles já se manifestam com dificuldades de organizar suas tarefas, a agitação tende a diminuir, mas a concentração diminui, né, por exemplo, em leituras. Eles também têm uma baixa autoestima e problemas para conter impulso também pode ser notados. Após os 15 anos, o jovem ele já corre o risco de se envolver mais em brigas e abusar mais de álcool e drogas. E na fase adulta, quando a pessoa já chega nessa fase e que não recebeu o devido tratamento, ela tende a demonstrar insubordinação no ambiente de trabalho, dificuldade de organizar os compromissos, impulsividade em todos os aspectos da vida, né? Seja eles profissional, social e afetivo. Eles também têm uma autoestima baixa, dependência de drogas, direção perigosa, acidentes de trânsito com frequência e entre outros. Diagnóstico e tratamento de TDAH. O diagnóstico do TDAH é clínico, sendo uma abordagem multiprofissional. Assim que a criança apresenta algum dos sintomas, é necessário um encaminhamento ao neuropediatra. No caso de adolescentes e adultos, o neurologista tendo a necessidade de testes de rastreio com uma neuropsicóloga, ou seja, testes psicológicos. Então, os exames, eles são necessários, né, para descartar a presença de outros problemas que tenham sintomas parecidos com o TDAH, pois o próprio não tem exame que a diagnostique, né? E para o diagnóstico do TH, ele se leva em consideração o tempo em que apresenta os sintomas, se eles ocorrem há no mínimo de 6 meses em crianças e nos jovens e adultos, e se os sintomas já vêm desde a infância. Os sintomas serem em grau inconsistente, né, com nível correspondente com sua fase de desenvolvimento. A intensidade, quando eles ocorrerem e se ele ocorre mais no local, também é predominante para ter o diagnóstico. Para que seja TDAH, os sintomas não sejam recorrentes só em casa ou no ambiente escolar. Os impactos causados pelos sintomas, né, está diretamente ligado às atividades sociais e acadêmicos, profissionais, de forma negativos, e também ter os 6 ou até mais dos critérios. Então, os critérios, eles são com base no American, né, e um deles são, então, eu coloquei abaixo uns 6 exemplos, né, que então não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefas, tem dificuldade de manter atenção em tarefas ou atividades de lazer, parece não estar ouvindo quando você fala diretamente com ele, tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, perde coisas necessárias para a atividade, né? Exemplo, brinquedo, deveres da escola, lápis, livro, e se distrai com estímulos externos. Então, o paciente TDAH no contexto social. As principais queixas em crianças portadoras do TDAH costumam estar relacionadas ao mau desempenho acadêmico, ao mau comportamento ou à dificuldade de relacionamento social, que se destacam especialmente no ambiente escolar. Mantendo-se sobre o assunto, Ribeiro comenta que as dificuldades relativas à escola e à aprendizagem decorrente no transtorno tornam-se problema para o portador quando ele depende desses resultados para ter aprovação social e familiar. A capacidade intelectual, mas a desintenção e a inquietação se tornam impedimentos, né, importantes para que a aprendizagem ocorra com sucesso. Então, também tem um outro ponto importante a considerar, que como os sintomas do TH afetam o relacionamento com outras crianças, fora do contexto escolar, uma vez que a impulsividade, a inquietação e a inabilidade em aceitar regras e combinados dificultam a participação nas atividades sociais, gerando rejeição por parte dos amigos e, consequentemente, favorecendo o isolamento social e comprometendo o desenvolvimento sadio das habilidades sociais nas crianças, né? Então, essas experiências, elas podem gerar distorções na tríade cognitiva e
e que acarretando, né, prejuízos não somente no âmbito social, mas também no âmbito emocional, além de favorecer o desenvolvimento de comorbidades. Então, aqui tá nossas referências e seria isso.